Então, em relação aos nucleotídeos, a gente já falou sobre a estrutura e função deles aí, no início desse módulo, né, quando falamos sobre a estrutura e função de produtos nitrogenados. Os nucleotídeos são essenciais aí, né, no processamento da informação genética, né? Eles são unidades aí dos ácidos nucleicos, DNA, RNA. Além disso, eles participam, né, do metabolismo. Eles se ligam a determinadas substâncias, né, permitindo que essas substâncias sejam ligadas a outros compostos aí em vias de biossíntese, normalmente, né, quando o nucleotídeo está atuando aí como intermediário ativado do metabolismo, né? A ligação com o nucleotídeo, quando ela se rompe essa ligação, isso permite a liberação de energia que ajuda a ocorrência da reação. A gente viu aí na biossíntese, né, do glicogênio, né, por exemplo, na biossíntese de fosfatidilcolina, né, usando a CDP-colina, nesse caso, e vimos aí, temos visto o tempo inteiro, né, a participação do ATP, né, mais setorialmente aí do GTP, na transferência energética no metabolismo. Então, o ATP é considerado a moeda corrente de energia do metabolismo, e isso é uma função importantíssima dos nucleotídeos. Sem falar aí das coenzimas, né? Então, a gente já viu aí situações com participação de todas essas coenzimas, né? O NAD fosforilado, a flavina mononucleotídeo, o FAD, né? A coenzima A, a desoxiadenosilcobalamina. Então, todas essas coenzimas, elas têm nucleotídeos na sua composição. Vimos também os nucleotídeos atuando como efetores alostéricos de enzima, né? O ATP, por exemplo, inibindo enzimas do catabolismo energético, o ADP, o AMP ativando enzimas do catabolismo energético, né? Isso de acordo com aquela lógica energética fundamentada na lei de ação das massas, né, que diz respeito a uma situação de equilíbrio, mas que é traduzida cineticamente, né, na alteração aí, né, da velocidade da reação enzimática, né, que é o que o efetor alostérico ele faz, né, ou então na afinidade aí, né, da enzima pelo substrato, né, de uma determinada reação. Né. Nós também já vimos algumas situações, e vamos falar mais ainda, né, da participação de nucleotídeos modulando covalentemente enzimas, né. A fosforilação ativando, né, por exemplo, a glicogênio fosforilase, ativando a glicogênio sintase, como a gente até já viu, né, os nucleotídeos nós vamos ver aí como segundos mensageiros da ação de alguns hormônios, né, como mediadores da ação hormonal. É o caso do AMP cíclico, do GNP cíclico. Então, as funções desempenhadas pelos nucleotídeos são várias, né? E certamente por isso a gente precisa, né, ter um olhar aí, né, dirigido aí para o metabolismo dessas espécies aí, né? Mas também por questões aí de natureza clínica, a gente precisa se ocupar aí do estudo desses nucleotídeos, né? Sob um ponto de vista terapêutico, né, a gente pode entender mecanismos de ação aí de drogas antibacterianas, antivirais, anticancerígenas, né? Então, vários mecanismos de drogas, né, podem ser explicados aí, associadamente à biossíntese de nucleotídeos, vão afetar aí o processo de biossíntese de nucleotídeos, né? Além disso, no que diz respeito aí ao que seria o catabolismo de nucleotídeos, né, mas que não é meramente aí um processo de natureza catabólica, a gente já diz isso para vocês, né, mas que a literatura vai falar que é o catabolismo, né, associado ao catabolismo dos purinonucleotídeos, a gente tem as doenças muito importantes aí, né, caracterizadas por hiperuricemia, né. Então, nós vamos poder entender bastante aí a respeito aí, né, da patometabologia aí, dessas
que para entendê-lo, nós vamos precisar também aí de estudar a biossíntese de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos, né, são essas espécies que têm, então, né, ácido fosfórico, né, açúcar, né, a pentose, né, e uma base nitrogenada. A base que pode ser pirimidínica ou purínica, o açúcar que pode ser a ribose ou a 2'-desóxido-ribose, né, como vocês todos sabem, aí, né, e se lembram bastante aí desse tipo de estrutura. Os nossos nucleotídeos, eles têm bases nitrogenadas que podem ser pirimidínicas ou purínicas, né? E as pirimidínicas compreendendo a uracila, timina, citosina, e as purínicas a adenina e a guanina. Então, lembrando aqui vocês, né, que a uracila é essa 2,4-dioxipirimidina. A timina é a 2,4-dioxi-5-metilpirimidina. Né? A citosina é a 2-oxi-4-aminopirimidina. Né? A adenina, 6-aminopurina. A guanina, 2-amino-6-oxipurina. Né? Então, a gente vai estar vendo aí a evolução aí dessas estruturas nos processos de biossíntese. Inclusive, eu já destaco aqui para vocês, até marquei esse grupamento metila, para mostrar que ele representa a única diferença da timina em relação à uracila. Né? A timina é produzida a partir da uracila, na estrutura do desoxirribonucleotídeo da uracila. A desoxiuridina, tá? A monofosfato, vai ser convertida em desoxiuridina monofosfato, desoxitimidina monofosfato, num processo que demanda uma metilação. Tá? E essa metilação, né, por ação aí de uma metiltransferase, ela ocorre aí, né, usando tetrahidrofolato como coenzima, tá? De tal forma que esse tetrahidrofolato ele é bastante importante aí na biossíntese, especificamente do desoxirribonucleotídeo da timina. Tá? E a gente vai vê-lo também, né, na biossíntese dos 2 nucleotídeos purínicos. Então, a biossíntese dos nucleotídeos purínicos da adenina e da guanina depende aí também da coenzima do ácido fólico, que é o tetrahidrofolato. Então, isso é muito relevante aí e vai ajudar a gente a entender aspectos importantes aí de natureza patometabológica associados à biossíntese dos nossos nucleotídeos purínicos e pirimidínicos. Né? De onde vêm os nucleotídeos, né, que a gente tem aí no nosso organismo? Né? O nosso organismo, ele prefere, né, aproveitar as bases nitrogenadas, os nucleosídeos provenientes da alimentação ou da degradação, né, das nossas células. Né? Quando os nossos ácidos nucleicos eles são degradados, eles vão levar à produção aí, né, de nucleosídeos, de bases nitrogenadas, né? E nós podemos recuperar essas bases nitrogenadas. Né? Então, podemos recuperar aí bases nitrogenadas e nucleosídeos, tanto de origem endógena quanto de origem exógena. Né? As bases nitrogenadas exógenas, aí, né, provenientes do processo de digestão, inicialmente aí das nucleoproteínas. Os alimentos que a gente ingere, aí, né, do reino vegetal, animal, eles têm células, têm material genético, né, na forma de nucleoproteínas, de tal forma que nós vamos ter a necessidade de fazer a digestão dessas nucleoproteínas. Eu vi em alguns livros escritos adenosina e guanosina, né, adenina e guanina, né, assim, é o nome do nucleosídeo, né? Então, eu tenho os nucleotídeos, né? E os nucleotídeos, né? Eles são a estrutura que tem o grupamento fosfato em relação ao nucleosídeo, né? Então,
eu tenho a adenina, que é a base nitrogenada, e a adenosina vai formar o nucleosídeo, né, correspondente aí à adenosina. A guanosina é a adenina. O nucleotídeo da guanina da base nitrogenada é a guanosina, né? A nomenclatura do nucleotídeo ela é derivada da nomenclatura do nucleosídeo, né? Por isso que a gente tem, né? Se eu tiver adenosina, eu vou aqui, inclusive, a desoxiadenosina, né? Então, eu tenho, se fosse a adenosina e não a desoxiadenosina, aí eu teria a adenosina monofosfato. Aqui eu tenho a desoxiadenosina monofosfato. Então, adenosina e guanosina são os nomes dos nucleosídeos, viu, Lucas Rodrigues, né? Enquanto que a adenina e guanina são os nomes aí das bases nitrogenadas que vão formar os nucleosídeos e que vão formar os nucleotídeos, né? Então, essa aí é a questão, viu, Lucas? Então, as nucleoproteínas presentes na nossa alimentação, lá no estômago, né, por ação lá do suco gástrico, né, bastante ácido, e da pepsina, né, da enzima pepsina, nós vamos ter uma separação da porção ácido nucleico, né, da porção proteica. E a porção proteica vai sofrer a proteólise extensiva aí, né, no intestino, né, bem como os ácidos nucleicos, né, vão sofrer no intestino também a degradação, inicialmente aí por endonucleases, né, ribonucleases, desoxirribonucleases, levando à produção dos nucleotídeos, que são degradados, né, por enzimas aí, produzidos pelas células do epitélio intestinal, né, chamadas de nucleotidases, que vão formar fosfato e nucleosídeos. E os nucleosídeos são degradados pelas nucleosidases, né, isso associado aí à digestão, né, também produzida por células do epitélio intestinal, isso levando à formação das bases nitrogenadas, né, e da pentose, né, de tal forma que a gente pode ter a recuperação de tudo isso, desde o nucleosídeo, né, o fosfato, a base nitrogenada, a ribose. O nosso organismo ele prefere recuperar, né? Assim, de uma maneira em geral, né, quando é que a gente vai recuperar, vai biosintetizar de novo, vai degradar, né? Toda vez que a gente tem os nossos purinonucleotídeos e os pirimidinonucleotídeos, eles vão atender às várias demandas fisiológicas que eu falei para vocês, né? Processamento da informação genética, né? A questão energética, formação da moeda corrente de energia, né? As coenzimas, etc., né? Então, eles estão atendendo a essas demandas. Se eles sobrarem em relação a essas demandas, né, o que vai acontecer com eles? Os nucleotídeos purínicos são degradados nas suas bases nitrogenadas, aí, né, da adenina, da guanina. Né? A adenina é degradada em hipoxantina, a guanina em xantina, né? E a xantina vai formar o produto de degradação e excreção no nosso organismo, né, que é o ácido úrico. Né? No que diz respeito aos nucleotídeos pirimidínicos, se eles não tiverem outras demandas, eles são degradados também e vão liberar as bases nitrogenadas, citosina, uracila, timina. Né? E nós vamos ter, olha só, a citosina se convertendo em uracila e a uracila formando um produto de degradação, que é essa beta-alanina. Né? E a timina formando, né, inicialmente, aí, o beta-aminoisobutirato, tá? O qual pode ser convertido, né, lá nas células do epitélio intestinal em succinil-CoA, né? Que é o intermediário aí das reações do ciclo do ácido cítrico. Né? Então, as pirimidinas, né, podem formar essas espécies, né? Eu dou um destaque aqui particularmente para essa beta-alanina,
que fica presente aí na nossa circulação sanguínea, ela participa da homeostase ácido-básica, ela constitui também um dos sistemas tamponantes aí da nossa circulação sanguínea, né? Mas ela pode ser convertida também em beta-aminoisobutirato e ser convertida em succinil-CoA, né? Então, isso é o destino aí, né, do que seria o catabolismo, né? Porque forma um produto aí de degradação não energética, né, de degradação e excreção. Só que essas espécies, né, particularmente aí, o ácido úrico, a beta-alanina, desempenham também outras funções, né? O ácido úrico ele tem ação aí de natureza antioxidante, né, na nossa circulação sanguínea, né, no plasma, né? A beta-alanina tem ação aí tamponante aí, né, no plasma, né? Então isso é bastante importante, com toda certeza. Mesmo quando a gente produz aí essas bases nitrogenadas, né, pela degradação dos nossos nucleotídeos, provenientes aí da reciclagem do material genético das nossas células ou de processos de digestão, né, nós podemos ainda recuperar ou salvar, a literatura vai falar assim também, né, essas bases nitrogenadas. O Igor fez uma pergunta: tem alguma vantagem, né, por ocorrerem no epitélio intestinal? Assim, o que acontece é que isso que ocorre nas células do epitélio intestinal está associado ao processo da digestão, né? Então, são essas células aí que estão recebendo esse material, né? E elas é que vão, assim, de uma maneira mais exaustiva, né, no nosso organismo, participar dessas vias aí de recuperação, né? Embora a gente tenha processo de recuperação também em outras células aí, né, associadas aí à reciclagem do material genético de natureza endógena, né? Mas desse material aí de natureza exógena, né, proveniente da alimentação, quem vai estar fazendo aí essa reciclagem aí, né, são as células do epitélio intestinal, porque são elas que estão recebendo aí esse material, viu, da alimentação, tá? Então, já tendo aí as nossas bases nitrogenadas, né, a adenina, a guanina e mesmo a hipoxantina, nós podemos recuperá-las, né? A adenina pode ser recuperada por uma enzima específica, a hipoxantina e a guanina podem ser recuperadas por uma outra mesma enzima, tá, que recupera tanto a hipoxantina quanto a guanina, tá, isso formando aí o nucleotídeo purínico, tá? Do mesmo jeito, né, os nucleotídeos pirimidínicos, né, na realidade, não todos eles, né, apenas a uracila e a timina, podem ser recuperados formando o nucleotídeo. A citosina, ela não é recuperada como tal, mas ela é convertida em uracila, e a uracila pode ser recuperada, né? E nós podemos ter a recuperação também desse orotato. O orotato é uma base nitrogenada pirimidínica, né, que é obtida na biossíntese, de novo, dos nucleotídeos pirimidínicos. Tá? Só que a gente também vai ter o orotato na alimentação, né? E a gente pode estar recuperando também esse orotato proveniente da alimentação para sintetizar os nossos nucleotídeos pirimidínicos. Né? Além disso, olha só, nós temos aí os processos de biossíntese, de novo, dos purinonucleotídeos e dos pirimidinonucleotídeos. A biossíntese, de novo, de um purinonucleotídeo, ela começa aí com o açúcar, né? A ribose, né? Sob a forma de um precursor aí que é o PRPP, a fosforribosil pirofosfato. Esse fosforribosil pirofosfato vai ganhando, né, os átomos, componentes aí da estrutura do anel da purina, tá, progressivamente até formar o nucleotídeo purínico, né? Diferentemente, né, no caso aí da biossíntese do nucleotídeo pirimidínico, né, nós vamos ter separadamente a biossíntese do orotato, né? Aí esse orotato produzido separadamente, né,
ele vai se juntar aí ao PRPP, né? De tal forma que a biossíntese, de novo, aí, dos nucleotídeos pirimidínicos, ela é semelhante, aí, né? Ocorre por um mesmo tipo de mecanismo da via de recuperação dos nucleotídeos pirimidínicos. Só que, assim, sintetizando de novo o orotato, né? E incorporando o orotato na estrutura do PRPP. E o Ronan Teixeira está perguntando ali, o O correspondente a que produto, né? Esse O aqui é o orotato, né? Então, nós temos as bases nitrogenadas citosina, uracila, timina, né? E no processo de biossíntese, de novo, tá? Do nucleotídeo pirimidínico, nós vamos formar a base nitrogenada, que é o orotato. Ela não aparece aí na estrutura dos nossos ácidos nucleicos, né? Mas ela é um intermediário na biossíntese dos nucleotídeos pirimidínicos, né? Que a gente vai ver aí, né, ainda hoje, né? Isso é bastante importante. Então, esse O é o orotato. Então, mesmo o orotato proveniente da reação, eu posso recuperar. Mas eu posso também biosintetizar de novo esse orotato, né? E fazer o processo de biossíntese de novo dos nossos nucleotídeos pirimidínicos, né? Então, o nosso organismo, ele tem essa predileção por recuperar, e recupera sempre quando possível, né? E vai fazer a biossíntese de novo quando ela for necessária, né? Essas vias de recuperação, né? Então, elas são usadas prioritariamente. E assim, é bem compreensível, eu vou mostrar para vocês depois, né? Por que a prioridade é a recuperação, né? É porque, assim, a construção do nucleotídeo, ela é muito dispendiosa, ela gasta bastante energia, né? De tal maneira que, se tiver a base nitrogenada pronta, o nucleosídeo pronto, né? O organismo vai preferir recuperar, desde que ele não esteja oxidado, né? Desde que ele não tenha se deteriorado, né? O organismo vai preferir fazer o processo de biossíntese para construir aí a molécula do nucleotídeo, né? Nós podemos, então, fazer a recuperação das bases nitrogenadas, da adenina, da hipoxantina, da guanina, no caso aqui das bases nitrogenadas purínicas. E essa recuperação, olha só, vai envolver esse composto aqui, que é o 5-fosforibosil, né? Então, eu tenho na posição 5 aqui, um grupamento fosfato, e na posição 1, um pirofosfato. Então, 5-fosforibosil, 1 pirofosfato, ou abreviadamente PRPP. Tá? Então, nós temos enzimas aí de recuperação de bases nitrogenadas purínicas. Então, essas enzimas, elas são a adenina fosforibosil transferase e a hipoxantina ou guanina fosforibosil transferase. A gente escreve desse jeito aqui mesmo, viu? Com a barra, né? Para dizer que é ou, né? Então, é a hipoxantina ou guanina fosforibosil transferase. Usa ou a hipoxantina ou a guanina. Em todas as situações, olha só, a adenina mais o PRPP vai formar a base nitrogenada da adenina, que vai formar o nucleotídeo da adenina, que é a adenosina monofosfato, mais o pirofosfato, né? Então, eu até mostro que a adenina mais o PRPP vai formar diretamente a adenosina monofosfato. E se eu for a hipoxantina, né? Já num produto aí de degradação, de purinas endógenas ou proveniente da alimentação, essa hipoxantina pode reagir por ação dessa enzima com o PRPP, levando à formação da inosina monofosfato. Inosina monofosfato. Inosina sendo a base nitrogenada que forma esse nucleotídeo. Tá? Então, mais o pirofosfato. Então, eu tenho isso aqui, ó, a hipoxantina mais o PRPP, saindo pirofosfato, formando a inosina monofosfato. A mesma enzima pode reagir a guanina com o PRPP, formando o monofosfato de guanosina. Eu tenho aqui também
guanina mais PRPP, GMP. Então, no caso aí da formação do IMP, o IMP ele pode dar origem tanto ao nucleotídeo da adenina quanto ao nucleotídeo da guanina, né? De tal forma que, nesse sentido aí, que a base nitrogenada hipoxantina, ela é recuperada também aí no nosso organismo. Essas vias, olha só, além assim da importância que elas têm aí, fisiológica, né, na construção dessas moléculas de nucleotídeos, né, no processo de recuperação, nós temos aqui também importância patometabológica, né? Então, existem pessoas, aí, seres humanos, né, que têm deficiência hereditária na atividade da hipoxantina ou guanina fosforibosiltransferase, né? Uma deficiência nessa enzima de recuperação vai significar que nós não vamos recuperar nem hipoxantina nem guanina. E não recuperando nem hipoxantina nem guanina, nós vamos ter que degradar a hipoxantina e a guanina proveniente da alimentação. E degradando a hipoxantina ou guanina proveniente da alimentação, nós vamos produzir muito ácido úrico, né? Então, isso, efetivamente, aí, é uma causa de hiperuricemia, né? Então, dentre aí as várias causas de hiperuricemia, no grupo aí das hiperuricemias primárias, né, determinadas hereditariamente, né, nós temos aí a deficiência de hipoxantina ou guanina fosforibosiltransferase como uma causa possível, né? E isso é bastante significante, aí, com toda certeza. No que diz respeito à recuperação das bases nitrogenadas pirimidínicas, né, nós vamos recuperar a uracila e timina, sendo as bases lá que tem nos nossos nucleotídeos, né, que ocorrem nos ácidos nucleicos, né, e recuperamos também o orotato proveniente da alimentação, sendo que essa via de recuperação do orotato, ela representa também, ela faz parte da via endógena de produção dos nucleotídeos pirimidínicos, né? Então, do mesmo jeito, olha só, nós vamos usar, né, o que ocorreu lá na recuperação das bases nitrogenadas purínicas, nós usamos o PRPP, né? Então, se for orotato, o PRPP reage com o orotato e forma a orotidina monofosfato, né? Tá? O monofosfato de orotidina mostrado aqui. Se for uracila, vai formar monofosfato de uridina, né? Como a gente tem aqui. Se for a timina, vai formar monofosfato de timina, como a gente tem aqui, tá? De tal forma que eu posso ter, então, no caso aí da formação da urotidina monofosfato, a geração inicial aí da uridina monofosfato e, posteriormente, a geração do monofosfato de timidina. Então, isso em termos aí de recuperação. A citosina não é recuperada, porém, a citosina ela é convertida em uracila, né? De tal forma que, via uracila, é que a gente pode ter aí uma recuperação de citosina no nosso organismo, né? Além de sermos capazes de recuperar aí as bases nitrogenadas, podemos recuperar também nucleosídeos, né? Como da guanosina, da uridina, tá? E aqui, por ação de uma quinase, pura e simplesmente. A guanosina quinase, da uridina quinase, formando, respectivamente, aí, a guanosina monofosfato, tá? A uridina monofosfato, né? Que são os nucleotídeos monofosforilados aqui, respectivamente, da guanina, tá? E da uracila, né? Uma base nitrogenada. Mostrei aqui um exemplo, né, de recuperação de um nucleosídeo, de uma base nitrogenada purínica,
e aqui de um nucleosídeo de uma base nitrogenada pirimidínica, né? No caso aí da biossíntese, de novo, tá? O processo começa lá também com o PRPP. Na realidade, assim, eu preciso destacar que começa antes, né? Que começa com a formação do PRPP. Por que eu preciso destacar? Porque essa enzima que forma o PRPP, ela tem um importante papel de natureza regulatória, tanto na biossíntese dos purinos quanto dos pirimidinonucleotídeos, né? Então, a ribose 5-fosfato, né? Ela mostrada aqui, olha só, né? Ela vai ter aqui essa pirofosforilação na posição 1, né? E eu vou ter a formação do 5-fosforibosil pirofosfato, que é o PRPP. Então, a enzima que catalisa essa reação precisa da energia e do pirofosfato do ATP. Então, ela é chamada aí de PRPP sintase. Tá? A rigor seria PRPP sintetase, nesse caso, né? Mas, assim, a literatura é bastante complacente aí, com essas designações aí também, com sintase e sintetase aqui, né? Essa enzima, olha só, ela forma o PRPP, que vai ser utilizado aí, né? Tanto na biossíntese, de novo, do purinonucleotídeo, quanto na biossíntese do pirimidinonucleotídeo. Né? Na biossíntese, de novo, do purinonucleotídeo, a base nitrogenada vai sendo construída progressivamente sobre a molécula do açúcar, né? Até a gente chegar aos purinonucleotídeos. No caso da biossíntese dos pirimidinonucleotídeos, a base nitrogenada, que é sempre o orotato, aí nesse caso, né, na via de novo, ela vai ser construída separadamente e vai ser incorporada na biossíntese dos pirimidinonucleotídeos. Né? Então, há uma diferença aqui na biossíntese, de novo, dos purinonucleotídeos e dos pirimidinonucleotídeos. Na biossíntese dos purinonucleotídeos, a base nitrogenada é sintetizada sobre o açúcar. Tá? Na biossíntese dos nucleotídeos pirimidínicos, a base nitrogenada é sintetizada separadamente e agregada à estrutura do açúcar. Né? Outro aspecto importante, né, que a gente pode destacar aqui nessa figura aí, que eu estou mostrando aí para vocês, né? Esse outro aspecto importante, né? É essa questão aqui, ó, né? A enzima PRPP sintase é uma das enzimas regulatórias aí na biossíntese, tanto dos nucleotídeos purínicos, quanto na biossíntese dos nucleotídeos pirimidínicos. Né? Quando sobram nucleotídeos purínicos e nucleotídeos pirimidínicos, esta enzima ela é inibida. Né? Essa enzima ela é uma enzima oligomérica, tem várias subunidades, né? E tem subunidades regulatórias. Né? Defeitos nessas diferentes subunidades podem gerar diferentes tipos de problemas regulatórios, tanto na biossíntese dos purinos, quanto na biossíntese dos pirimidinonucleotídeos. Né? No que diz respeito à biossíntese dos purinonucleotídeos, né? Defeito nesse sentido, né? Vai levar aí, né, a defeito assim, a enzima ela fica refratária, por exemplo, né, à retroinibição pelos purinonucleotídeos. Né? Então, a célula vai produzindo mais purinonucleotídeo do que ela precisa. E produzindo mais purinonucleotídeo do que ela precisa, ela tem que, inevitavelmente, degradar e, com isso, vai produzir mais ácido úrico. Né? Razão pela qual outro grupo importante de causas hereditárias de hiperuricemias são defeitos genéticos hereditários na atividade da PRPP sintase.
Defeitos esses, né, que vão fazer com que a enzima ela fique mais ativa em algumas situações, porque fica refratária, né, resistente à inibição aí pelos purinonucleotídeos, de tal forma que produz, a célula produz mais purinonucleotídeo do que precisa, e com isso, né, o organismo ele tem que degradar mais purinonucleotídeos, e isso é causa de elevação de ácido úrico. Temos aí um grupo de causas hereditárias de hiperuricemias. Vamos mostrar um pouco para vocês das vias de biossíntese dos purinonucleotídeos, dos pirimidinonucleotídeos. Eu mostrei as vias de recuperação, né, dos purinonucleotídeos e dos pirimidinonucleotídeos. E vimos que elas são muito simples, né? Só que as vias de recuperação, de produção de novo dos purinonucleotídeos e dos pirimidinonucleotídeos são bastante complexas e energeticamente dispendiosas, né? De tal forma que nós vamos ter aqui, ó, no caso da biossíntese dos purinonucleotídeos, a construção, né, da molécula da base nitrogenada sobre a molécula do açúcar. Então, eu começo lá com o PRPP, e na primeira etapa, né, o PRPP precisa ganhar um grupamento amino que advém da função amida da glutamina. Né? Vocês se lembram de eu falar para vocês que o glutamato, que a glutamina, tinham importantes funções aí de biossíntese de outros produtos nitrogenados, né? Inclusive de outros aminoácidos, né? Então, nós temos aqui a glutamina doando esse grupamento amino, né? Levando à liberação de glutamato. Por ação aqui, né, da enzima que usou o PRPP e a glutamina, e fez a transferência do grupamento amino, da função amida da glutamina, né? E por isso é a PRPP, glutamina amidotransferase, que vai formar, então, a 5-fosfo-beta-D-ribosilamina, que é o primeiro composto formado nesta sequência de biossíntese. Logo, numa segunda reação, o aminoácido glicina, que é um aminoácido não essencial e que a gente produz aí no nosso organismo, né? Ele vai ser inteiramente agregado na estrutura, né, da 5-fosfo-beta-D-ribosilamina. Tá? Esse grupamento amino aqui vai se ligar à estrutura da glicina integralmente. A partir desse ponto, olha só, a molécula do açúcar aqui, o fosfato, passa a ser representada como a letra R. Né? E eu tenho aqui essa glicinamida ribonucleotídeo, né? Então, formada pela glicinamida ribonucleotídeo sintetase, né? Então, essa enzima formou essa glicinamida ribonucleotídeo. E a glicinamida ribonucleotídeo agora vai ganhar, olha só, uma unidade de um carbono, que advém de um grupo formila associado à coenzima do ácido fólico, que é o tetrahidrofolato. Então, o N10-formil tetrahidrofolato vai doar esse grupamento formila para a formação aqui da formilglicinamida ribonucleotídeo. Tá? Então, esse grupamento formila veio do tetrahidrofolato. Vocês se lembram de eu dizer para vocês que o ácido fólico ele vai ser essencial para biosintetizar os dois nucleotídeos purínicos, né, o nucleotídeo da adenina e o nucleotídeo da guanina. Por enquanto, nós estamos sintetizando o IMP, o monofosfato de inosina, a inosina monofosfato, que vai levar à formação do AMP e do GMP, dos dois nucleotídeos purínicos, né, da adenina e da guanina, na via de biossíntese, de novo, dos purinonucleotídeos. Né? Então, isso mostra para a gente aí a relevância do ácido fólico na biossíntese dos nossos nucleotídeos purínicos.
a enzima que essa glicinamida ribonucleotídeo transformilase, catalisa a transferência, uma transferase de grupamento formila do tetrahidrofolato, associado ao tetrahidrofolato. Aí esse formilglicinamida ribonucleotídeo, né, agora vai ganhar uma unidade amina, proveniente também de glutamina. Então, novamente, aqui, a glutamina está doando um grupamento amino. Ela já tinha doado esse aqui, agora está doando esse outro grupamento amino, no mesmo processo em que há a liberação também de glutamato, em que usa a energia de ATP, né, e que forma essa formilglicinamidina ribonucleotídeo, né? E a enzima é a formilglicinamidina ribonucleotídeo sintetase. Aí formou essa espécie, olha só, e ela vai ter, então, o fechamento do anel mais simples, do anel menor da estrutura da purina. Esse anel é um anel imidazol, que é o mesmo anel presente na estrutura do aminoácido histidina, né? Só que no nosso organismo nós não biosintetizamos essa histidina, né? Histidina é um aminoácido essencial, né? Então nós temos assim essa formilglicinamidina ribonucleotídeo, né? Formando aí esse 5-aminoimidazol ribonucleotídeo com o fechamento do anel, né? Por isso que a enzima é a 5-aminoimidazol ribonucleotídeo sintetase. Aqui, abreviadamente agora, né, a AIR sintetase, né, pelas iniciais, aí, dizendo aí em língua portuguesa, aí, do nome dessa espécie, aí, desse produto, né? Então, nós fechamos aí esse anel menor da purina, que é o anel imidazol, e logo em seguida, olha só, né, a bicarbonato vai carboxilar essa molécula do 5-aminoimidazol ribonucleotídeo nesta posição. E eu vou ter aqui a formação do 5-amino-4-carboxiaminoimidazol ribonucleotídeo, né? Então, uma reação aí que requer aí também energia proveniente de ATP, né? Por ação aí de uma carboxilase, essa AIR carboxilase, né? Aí essa enzima, né, ela vai ganhar agora, né, um outro grupamento amino, numa sequência de 2 passos, né? Num primeiro passo, entra aspartato, né? Num segundo passo, sai fumarato. Num motivo reacional semelhante ao que acontece nas reações do ciclo da ureia, né? Quando a gente tem lá a argininosuccinato sintase e a argininosuccinato liase, né? Então, essas reações aqui, 7 e 8 da biossíntese de nucleotídeos purínicos, se assemelham àquelas reações que a gente tem na via, então, que é o ciclo do ácido úrico. Então, aqui a gente tem essa enzima, né, que vai formar, então, o aspartato, ele é inicialmente agregado integralmente, aí, né, por isso que se forma esse N-succinilo 5-amidoimidazol 4-carboxamida ribonucleotídeo, né, abreviadamente aí SAICAR, né, por isso que a enzima é a SAICAR sintetase, né, e aqui a gente tem o aspartato entrando, né, e tendo a quebra também de mais ATP, né. Inclusive, uma vez falando desse assunto, mostrando essa reação, né, em aula presencial, um aluno falou assim, professor, agora que eu estou entendendo aí porque que a natureza não prefere sintetizar de novo esses nucleotídeos purínicos, porque é complicado mesmo aí, né, esse processo. E, além disso, SAICAR, né, o processo gasta muito ATP e gasta muita energia, não sai barato, não, né? Assim, tranquilo, né? Exatamente, né? É um processo dispendioso, energeticamente dispendioso, é um processo laborioso, né? Então, uma 7ª reação aqui, formando esse SAICAR, né? Aí, logo em seguida, esse SAICAR, né,
vai ter a perda lá do fumarato, como eu falei para vocês, né? Por ação da saicaro-liase, né? Como a gente tinha lá no ciclo da ureia, arginino-succinato liase, né? Então, uma enzima que age de maneira análoga à arginino-succinato liase e forma aqui esse AICAR, 5-amino-imidazol, 4-carboxamida, ribonucleotídeo, né? Então, assim, já construímos bastante aqui, né? Está faltando pouco aqui da estrutura do nosso nucleotídeo, né? Para montar a inosina, né? Está faltando aqui um átomo de carbono nessa posição, né? E esse átomo de carbono vem também do tetrahidrofolato. Então, não é só numa reação. Em duas reações, o N10 formiu tetrahidrofolato, 2 unidades de um carbono, para formar um nucleotídeo purínico, né? E aqui também por ação, né, dessa enzima aqui, né, que é essa formilaminoimidazol, 4-carboxamida, que forma esse derivado ribonucleotídeo, né, e a transformilase do AICAR, né, 5-amidoimidazol, 4-carboxamida, ribonucleotídeo, transformilase, a transferase, né, faz a transferência desse grupamento formila, né, de tal forma que temos aqui a geração agora desse FICAR, né? Então, o que ficou faltando aqui agora é o fechamento do anel, né? Aí vem, então, uma FICAR ciclohidrolase. Essa FICAR ciclohidrolase vai fechar o anel maior aí, né? O anel que é semelhante, né? Que é igual, equivalente aí ao da pirimidina, né? A purina tem um anel da pirimidina, mais um anel imidazol fundido, né, na sua estrutura, né, é o que caracteriza a purina, né, mas as duas vias de biossíntese, elas são completamente independentes, né, apesar da via de biossíntese, apesar do purino nucleotídeo, estruturalmente ter um anel pirimidínico na sua composição. Tá? Então, essa 10ª reação forma o IMP, né? O inosinato, né? A inosina monofosfato. Né? E essa inosina monofosfato, que é aquela que é formada pela recuperação da hipoxantina, que eu falei para vocês, né? Quando a hipoxantina é recuperada, nós vamos formar esse MP. E esse MP, olha só, ele pode formar nucleotídeo da adenina e o nucleotídeo da guanina. Né? Então, o que a gente tem aqui, olha só, né? No caso do IMP, formar o AMP, novamente a gente tem o mesmo motivo reacional que eu mostrei anteriormente na via de biossíntese de nucleotídeos purínicos e que aparece lá no ciclo da ureia. Né? Então, a enzima vai juntar o aspartato integralmente, formando esse adenilossuccinato. E a adenilossuccinato sintase, que carece aí de energia proveniente da quebra de GTP. Aí esse adenilossuccinato vai ter a quebra da ligação aqui, liberando fumarato. E aqui nós temos já o AMP, né? Monofosfato de adenosina formado nesse sentido. Né? Num outro ramo aqui, a partir do IMP, nós vamos ter a formação do GMP. Né? Então, aqui, inicialmente, olha só, né? Eu vou ter a inserção de um grupamento OX aqui nessa posição, né? O que está associado a uma oxidação por desidrogenação desse átomo de carbono, e por oxigenação também, né? A enzima vai precisar de NAD, né? Produzindo NADH mais H+, essa inosinato desidrogenase, que vai formar, então, o xantilato, né? O ácido xantílico, né? Ou a xantosina monofosfato. Né? Então, esse xantilato, né? Uma vez formado, ele vai reagir com o grupamento amino proveniente da glutamina. A enzima é uma transamidinase. Ela quebra a glutamina, formando glutamato, liberando, tá,
o grupamento amino, tá? E incorpora esse grupamento amino nessa posição, numa reação que requer a energia proveniente de ATP e que leva à formação do guanilato, né? Do ácido guanílico, do GNP, da guanosina monofosfato, o monofosfato de guanosina, com essa espécie também é chamada aí, tá? Então, é desse jeito que a gente tem a formação aí dos nossos 2 nucleotídeos de natureza purínica, tá? Formamos intermediariamente aí o IMP, né? Que tem a base nitrogenada, que é a hipoxantina, né? E esse nucleotídeo que tem a base nitrogenada, que é a hipoxantina, pode formar o nucleotídeo da adenina, e o nucleotídeo que tem a base nitrogenada da hipoxantina pode formar o nucleotídeo da guanina, formando intermediariamente um nucleotídeo que tem a base nitrogenada da xantina, tá? A xantina como base nitrogenada, tá? Então, nem a hipoxantina, nem a xantina são bases nitrogenadas que vão aparecer lá nos nossos ácidos nucleicos, né? Mas elas são bases nitrogenadas associadas aí a vias de biossíntese e de degradação dos nossos nucleotídeos purínicos. O que eu mostrei para vocês é como que o nucleotídeo purínico ele é formado, o ribonucleotídeo purínico, ele é formado. Como que é formado desoxirribonucleotídeo? Então, desoxirribonucleotídeo, olha só, né? Ele é formado a partir do ribonucleotídeo correspondente, né? Então, eu tenho aqui, olha só, né? Um na verdade, está ao contrário aqui, né? Na direita, aqui, o ribonucleotídeo, essa reação está sendo mostrada da direita para a esquerda, né? Então, eu tenho aqui o ribonucleotídeo à direita de uma base qualquer, né? E eu vou ter a conversão dele no desoxirribonucleotídeo, né? Então, essa reação é uma reação em que esse átomo de carbono está ganhando hidrogênio, está perdendo oxigênio. Então, é uma reação de redução. A enzima é uma redutase. E o nome geral dessa enzima é ribonucleotídeo redutase. Então, essa ribonucleotídeo redutase precisa de poder redutor. De onde que vem esse poder redutor? Esse poder redutor vem de grupos sulfidrila que estão associados à própria enzima ribonucleotídeo redutase. Onde a enzima ribonucleotídeo redutase obtém esses hidrogênios, né? Esses hidrogênios, né, em última instância, vêm sempre de NAD fosforilado. Tá? Vocês se lembram de eu falar para vocês que o NAD fosforilado era importante para a biossíntese dos desoxirribonucleotídeos, né? Então, a via das pentose produz a ribose e produz o NADPH mais H+. Com o NADPH mais H+, é possível produzir a desoxirribose a partir da ribose, a partir do ribonucleotídeo, na realidade, né? Então, tudo vem lá do NADPH mais H+, só que existem 2 sistemas de transferência do poder redutor de NADPH mais H+, para ribonucleotídeo redutase. Existe um sistema que envolve a transferência, né, para o glutatión, que envolve a glutationa redutase, né, e forma o glutatión reduzido. E formando o glutatión reduzido, né, essa glutarredoxina redutase reduz a glutarredoxina, que é uma proteína, formando aí reduz essa glutarredoxina e a glutarredoxina reduz, então, a ribonucleotídeo redutase, tá? Gerando, então, os hidrogênios aí associados às sulfidrilas da ribonucleotídeo redutase. Alternativamente, os hidrogênios de NADPH mais H+, podem ir para a ribonucleotídeo redutase, sendo transferidos inicialmente para FAD, né? E posteriormente, né, para
uma proteína chamada tiorredoxina, tá? E essa tiorredoxina transfere esses hidrogênios para a ribonucleotídeo redutase. E a ribonucleotídeo redutase, então, com hidrogênios que vieram de NADPH+H+, via glutarredoxina ou tiorredoxina, né? Vai, então, atuar aí na formação de um desoxirribonucleotídeo, né? Então, é desse jeito que o desoxirribonucleotídeo ele é formado, né? Como que nós produzimos aí, de novo, um pirimidino nucleotídeo, né? A via de biossíntese de um pirimidino nucleotídeo, né? Ela é uma via, né, que começa, né, com uma enzima da qual a gente já falou dela, tá? Só que a forma isoenzimática da qual a gente falou, ela é mitocondrial, tá? E ela está associada às reações do ciclo da ureia. E essa outra forma enzimática, né, a carbamoil ou carbamil fosfato sintetase 2, atua no citossol e está associada à produção de nucleotídeos pirimidínicos. Então, a partir de CO2 e agora aqui de glutamina, não de amônia, como ocorre com a carbamoil fosfato sintetase 1, né? Usando também aí ATP, nós temos a formação de carbamoil fosfato, né? Então, essa enzima, né, eu destaco aqui, olha só, ela é análoga aí à enzima mitocondrial da qual a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, nós temos uma carbamoil fosfato sintetase 1 e uma carbamoil fosfato sintetase 2. A carbamoil fosfato sintetase 1, ela é encontrada na mitocôndria, envolvida na biossíntese de ureia e usa a amônia como fonte de grupamento amino, né? E ela é uma enzima regulatória, é ela que regula o ciclo da ureia e ela é ativada por N-acetilglutamato, né? Toda vez que o N-acetilglutamato ele aumenta de concentração, porque aumentou acetil-CoA e aumentou o glutamato, né? O ciclo da ureia ele é ativado. Diferentemente, a carbamoil fosfato sintetase 2, né, atua no citossol, né, no processo de biossíntese de pirimidino nucleotídeos, usando um grupamento amino proveniente da glutamina. E ela também é uma enzima regulatória importante da biossíntese de nucleotídeos pirimidínicos. Ela é inibida pelos produtos finais UTP e CTP, de tal forma que se estiver sobrando aí nucleotídeos pirimidínicos, a gente tem inibição aí dessa via. Logo em seguida, olha só, a gente tem a ação de uma enzima que também é regulatória alostérica. Ela vai juntar esse carbamoil fosfato com o ácido aspartico, né? Num processo em que o carbamoil fosfato, né, ele vai perder o fosfato, né, e vai ser juntado aqui a estrutura do ácido aspartico, né, de tal forma que a gente fica com a estrutura aqui desse carbamoil aspartato, né? Então, esse átomo de carbono, o grupamento amino aqui, foram inseridos integralmente, e a gente tem o carbamoil aspartato, a enzima que catalisa essa reação, né, é chamada de aspartato transcarbamoilase ou transcarbamilase. Tá? Então, essa aspartato transcarbamoilase ou transcarbamilase, e ela é também uma enzima importante aí, né, na biossíntese dos pirimidinonucleotídeos. Todas são importantes, mas essa com a importância adicional de ter aí um papel regulatório na biossíntese dos nucleotídeos pirimidínicos. Formou esse carbamoil aspartato, né? O carbamoil aspartato vai ter o fechamento do anel, né? Por ação dessa dihidroorotase, né?
vai sair água aqui e eu tenho o fechamento, um par de elétrons aqui ataca esse carbono, sai essa hidroxila junto com o hidrogênio do grupamento amino, né? Então, sob a forma de água, e a gente fica, então, aqui com a estrutura do dihidroorotato, né? Então, esse dihidroorotato, assim, formado, né? Já tem o anel da pirimidina fechado. E nós temos agora, na etapa seguinte, a inserção dessa dupla ligação. Tá? Então, isso ocorre em um processo de oxidação por desidrogenação. A enzima é uma desidrogenase, ela é chamada de dihidroorotato desidrogenase, tá? E vai requerer uma coenzima de oxirredução, que é o NAD, formando NADH mais H+. De tal maneira que aqui a gente forma o ácido orótico, né? Então, esse ácido orótico, né, ele já tem aí essa base nitrogenada aqui, que é a uracila. Diferente da uracila, só essa carboxila aqui, que uma vez que ela seja perdida, a gente tem o nucleotídeo da uracila. Mas é o ácido orotato, então, né, o ácido orótico, o orotato, né, que é recuperado, né, assim, aquele proveniente da alimentação, ele é recuperado, ou o ácido orótico biosintetizado de novo na via que eu estou mostrando para vocês agora, né? Então, a mesma enzima, orotato fosforibosil transferase, ela participa da recuperação e da utilização de ácido orótico produzido de novo na biossíntese da orotidina monofosfato, do monofosfato de orotidina. Eu até escrevi aqui, ó, esta reação usa orotato produzido de novo ou recuperado no nosso organismo. Então, aqui, entendo essa orotidina monofosfato, né? Se esse carbono carboxílico sai aqui como CO2, né, por ação de uma descarboxilase, eu vou ter um nucleotídeo da uracila, né? O monofosfato de uridina ou uridina monofosfato. Tá? Então, aqui a gente tem essa uridina monofosfato, né, vai ser o primeiro nucleotídeo pirimidínico aí, formado aí, da série dos nucleotídeos pirimidínicos. Uma vez que formou o MP, ele pode ser fosforilado formando, tá, o UDP, que pode ser fosforilado formando o UTP. Né? Então, nós temos aí duas quinases que vão catalisar aí essas reações de fosforilação e que vão formar, então, a partir do MP, sequencialmente o UDP e o UTP. Né? O Lucas Rodrigues Pereira está fazendo aí um questionamento, não compreendeu o que seria a síntese de novo, a biossíntese de novo, poderia explicar? Né? Então, assim, a literatura usa esse termo aí de novo, você vai ver isso, inclusive nos livros em inglês, eles escrevem lá o de novo em itálico ou entre parênteses, né? Esse de novo é latim, né? Felizmente para nós aqui em português, né, fica mais fácil ainda, né, que a palavra é a mesma aí em língua portuguesa, né? Significa exatamente isso aí, né? Que é a biossíntese nova, a biossíntese completa, que não é o processo de recuperação, né? Quando a gente tem a produção de um nucleotídeo de natureza pirimidínica, eu posso usar o ácido orótico que eu produzi através dessa sequência de reações que eu vim mostrando para vocês aí, que havia, de novo, de biossíntese de pirimidina e nucleotídeos, né? Mas posso usar também o ácido orótico ou o orotato proveniente da alimentação. Quando eu estou usando ele proveniente da alimentação, eu estou recuperando. Então, é via de biossíntese por recuperação. Tá? Enquanto que, quando eu biossintetizo completamente, eu tenho a via de biossíntese de novo, né? Por isso até que eu sempre escrevo aqui, né? Assim, ó, né? Em itálico, né? Até sublinhado, né? Para fazer menção de que isso aqui
latim, né? Então, tem essa diferença aí, viu, Lucas, né? De novo, é produzido completamente, e o recuperado usou aí um componente recuperado proveniente da alimentação. Aí produzimos o TP, e o TP, então, ele ganha um grupamento amino, tá? Proveniente da glutamina, gastando energia de ATP e gerando a estrutura aí, né, do CTP, da citidina trifosfato, né? Então, eu tenho a CTP sintase, ou sintetase, mais propriamente dizendo, né, formando o CTP. Então, eu já mostrei aí para vocês, olha só, os nucleotídeos pirimidínicos da uracila e da citosina, como eles são formados. Então, a partir da formação do UDP, formamos o UTP, na realidade, assim, na reação aqui da quinase única, né, tínhamos o MP, uma quinase formou o UDP, outra quinase formou o TP. Aí o TP ganhou o amino, né, de glutamina, formou o CTP. E eu já mostro aqui na mesma reação, na mesma figura, a produção da desoxitimidina monofosfato. Então, mostrando aqui, olha só, que essa via ela está produzindo a pirimidinonucleotídeos, que são ribonucleotídeos pirimidínicos, né? Agora aqui, nós vamos produzir um desoxirribonucleotídeo pirimidínico, e a partir desse desoxirribonucleotídeo pirimidínico, produzir o desoxirribonucleotídeo da timina, né? A desoxitimidina monofosfato, né? Assim, inclusive, essa é uma das razões, olha só, muitas pessoas ficam encucadas aí, né? Por que nas células, né, existe aí um desoxirribonucleotídeo da uracila, se a uracila ela não vai ser encontrada aí na estrutura do DNA, né? Então, esse trivialmente, né, esse desoxirribonucleotídeo da uracila, ele atende aí a esse processo de produção do desoxirribonucleotídeo da timina. O desoxirribonucleotídeo da timina, ele é produzido a partir do desoxirribonucleotídeo da uracila. Então, aqui, olha só, nós temos essa ribonucleotídeo redutase, né? Semelhante que eu mostrei anteriormente aí para vocês, né? Que vai catalisar a conversão lá da posição 2 da ribose, da hidroxila, num átomo de hidrogênio, né? O átomo de carbono, em vez de estar ligado à hidroxila, vai estar ligado a um hidrogênio. Aí a gente tem essa desoxiuridina de fosfato, e a desoxiuridina de fosfato, ela perde um fosfato e forma desoxiuridina monofosfato. E a desoxiuridina monofosfato, que vai ser alvo da ação da enzima, que é chamada aí de timidilato sintase ou timidilato sintetase, né? Que é uma transferase, né? Então, essa DTMP sintetase ou DTMP sintase, né? Ela está catalisando a transferência de unidade de um carbono de N5N10 metileno tetrahidrofolato, tá? Para a estrutura da desoxiuridina monofosfato, tá? Introduzindo esse grupamento metila aqui na estrutura. Tá? Então, esse grupamento metila, ele vem aí também da coenzima do ácido fólico. Então, é por isso que eu falei para vocês, olha só, né? O ácido fólico é importante para a biossíntese dos dois nucleotídeos purínicos, da adenina e da guanina, e para a produção do desoxirribonucleotídeo da timina. É por isso que a deficiência de ácido fólico tem as implicações severas aí que eu falei para vocês. Aqui, mais uma vez, né, eu mostro a ribonucleotídeo redutase, né, aqui mostrando via tiorredoxina, né, reduzindo a ribonucleotídeo redutase, que reduz, então, o ribonucleotídeo de fosfato, formando desoxirribonucleotídeo de fosfato. Essa reação é levada aí não só aqui, né, no caso do UDP, né,
mas ela vai ser válida também para outros processos de redução de outros nucleotídeos, né? Então, isso é bastante relevante aí, com toda certeza. No caso da timidilato sintetase ou sintase, a gente tem aspectos aí relevantes que é bom que a gente assinale, né? Porque essa sequência de reações, né, ela tem aí grande aplicação em tecnologias médicas aí, né? Em tecnologias terapêuticas, né? De tal forma que eu preciso falar para vocês aí de um pouco mais de detalhe a respeito dessa timidilato sintase ou timidilato sintetase, né? Então, nessa reação, olha só, né? Eu tenho D1MP, né? A enzima timidilato sintase vai ganhar um grupamento metila na posição 5. Então, quem doa é o N5N10-metileno tetrahidrofolato. Antes disso, vejamos ali. O Pedro Augusto está fazendo uma pergunta. Se a DTMP é formada através do D1P, como ocorre a formação da TMP? Né? Assim, na realidade, olha só, nós vamos ter essa timina aí, né? Formada a partir aí desse tipo de processo. Quando eu mostrei para vocês lá na via de recuperação, né? Nós podemos fazer a recuperação da timina, formando aí efetivamente uma TMP, né? Então, um nucleotídeo da timina pode usar aí uma timina pré-formada, né? Especificamente aí no caso do nucleotídeo da timina, tá? Sem formar o desoxirribonucleotídeo da timina, viu? Então, a gente tem também aí essa situação. Mas, trivialmente, assim, associado a uma via de biossíntese de novo, né? Para biosintetizar o desoxirribonucleotídeo da timina, tá? Nós vamos usar o desoxirribonucleotídeo da uracila. E o desoxirribonucleotídeo da uracila vai sofrer esse processo de metilação. Né? E quem vai doar esse grupamento metila é o tetrahidrofolato. Então, a gente tem lá o N5N10-metileno tetrahidrofolato, que doa essa unidade de um carbono, e a gente tem a liberação do dihidrofolato. Só que o tetrahidrofolato é uma coenzima que precisa ser regenerada. Né? E de tal forma que o dihidrofolato precisa formar de novo o tetrahidrofolato. Isso requer a ação da enzima, que é a dihidrofolato redutase, que vai depender de poder redutor de NADPH mais H+, e que vai formar o tetrahidrofolato. Aí esse tetrahidrofolato, olha só, né? Ele vai participar de uma reação que a gente já falou anteriormente, de conversão da serina em glicina, né? Que é essa serina hidroximetiltransferase, né? Dependente aí também de piridoxal fosfato, né? Que vai levar, então, a formação aí do N5N10-metileno tetrahidrofolato, tá? O qual, então, vai participar da reação da timidilato sintase ou timidilato sintetase. Então, essa reação, então, ela é dependente aí da dihidrofolato redutase e da serina hidroximetiltransferase. E é exatamente assim, nesse ponto, que a gente tem tecnologias aí, farmacêuticas, médicas, importantes aí, né? Então, dentre aí as drogas usadas aí na quimioterapia do câncer, né? Nós temos aí a fluorouracila, né? Temos a aminopterina, o metotrexato, né? E a fluorouracila, a aminopterina, o metotrexato, né? Eles têm importância nesse tipo aí de processo, né? A fluorouracila, olha só, ela pode, é uma uracila que tem um grupo flúor na posição 5, tá? Um grupo fluoreto, aí, um substituinte fluoreto aí, na posição 5. Tá? Então, essa fluorouracila,
ela pode ser recuperada formando desoxirribonucleotídeo da uracila, né? Aí, esse desoxirribonucleotídeo da uracila, né, vai competir com o desoxirribonucleotídeo da uridina, desoxiuridina monofosfato, vai ter uma competição com a desoxifluorouridina monofosfato, né? E a desoxifluorouridina monofosfato bloqueia irreversivelmente a timidilato sintase, né? De maneira que ela não gera a desoxitimidina monofosfato, né? Então, é desse jeito, né, que a fluorouracila ela pode bloquear aí um processo de divisão celular, aí, a divisão de células neoplásicas, né? Claro que vai bloquear também a divisão de células normais, mas bloqueia a divisão de células neoplásicas. A aminopterina e o metotrexato, né, têm uma semelhança estrutural com o dihidrofolato e competem, né, com o dihidrofolato pelo centro ativo da dihidrofolato redutase. E são capazes também, né, tanto a aminopterina quanto o metotrexato, de inibir a dihidrofolato redutase, impedindo a formação do tetrahidrofolato, né, a formação do N5N10 metileno tetrahidrofolato e a ação da timidilato sintase, né? Então, essas drogas vão atuar também aí, né, em células normais, né, não cancerosas aí do organismo, né? Assim, por isso essas drogas são tóxicas para células normais também, né? Muitas vezes é comum aí, no tratamento de câncer, de processos neoplásicos, aí, usar as chamadas terapêuticas combinadas, né? Você usa mais do que uma droga. Por que usar mais do que uma droga? Porque você pode usar doses mais baixas, diminuindo assim a toxicidade de cada uma dessas drogas, né? E além de combinadas, usar aí as chamadas terapêuticas cíclicas, né? Então, a pessoa recebe a droga aí durante um ciclo, um certo período, depois fica um período sem receber, né? Então, por que fica esse período sem receber a droga? Porque, assim, as drogas vão atuar também sobre as células normais, né? E vão exercer grande toxicidade aí sobre as células normais do organismo da pessoa. Então esse período aí sem a droga, dá tempo aí, né, das células normais aí, elas se recuperarem, né, de alguma maneira, né, para que o organismo possa sofrer aí um segundo ciclo aí daquelas drogas, né, no esquema de terapêuticas cíclicas combinadas aí, né. Então, isso mostra para a gente aí o mecanismo de ação de drogas, né, na quimioterapia do câncer, né. Então, assim, associadas aí à nossa biossíntese de nucleotídeos, né. Então, os nucleotídeos, né, tanto os purínicos quanto os pirimidínicos, eles têm aí, na sua composição, né, átomos de carbono que advêm da estrutura, não, os pirimidínicos não são todos, é só o da timina, né? Então, nós temos aí, no nosso caso específico aí, dos nossos nucleotídeos de natureza purínica, né? 2 átomos de carbono que vêm aí do tetrahidrofolato, né? Que o ácido fólico é importante para a sua formação. E vemos aí também, né? Esse desoxirribonucleotídeo da timina, o ácido fólico também é importante para ele. Eu até destaco, olha só, né? Que essas drogas antineoplásicas têm um impacto aí sobre a biossíntese, né, de nucleotídeo, aí no caso pirimidínico da timina, né, que de certa forma é semelhante aí ao impacto da deficiência de folato e cobalamina. Até por isso, assim, né, aquelas drogas vão ter manifestações aí, né, associadas aí à má formação, né,
fetal, aí, né, intrauterino, desenvolvimento fetal, né, de maneira semelhante aí a processo de deficiência grave aí de folato e cobalamina. Eu até mostrei anteriormente aí para vocês, né, a relevância aí, né, dessa deficiência, né, e várias consequências patometabológicas que podem advir aí de uma deficiência de folato ou cobalamina. Então, aquelas drogas antineoplásicas que eu mostrei para vocês, né, elas também vão ter implicações aí, associadas a esse tipo de processo, efetivamente. Tá? Então, são manifestações de toxicidade aí que elas vão apresentar. Né? Então, assim, outro aspecto importante aqui que a nossa biossíntese de nucleotídeos também nos ajuda a entender é a questão aí da mecanismo de drogas, de ação de drogas antimicrobianas, aí, né? Particularmente aqui, no caso, as sulfas. Né? Então, as sulfas, né? Como a sulfanilamida, né, cuja estrutura eu mostro aqui, ela tem uma semelhança estrutural com esse PABA, esse ácido paraaminobenzoico, que é um dos ingredientes que monta a estrutura do ácido fólico. Né? Então, o ácido fólico tem piteridina, tem o PABA e tem o glutamato. Né? E o ácido fólico é que vai formar a coenzima tetrahidrofolato, né? Por redução, né? Como eu mostrei anteriormente aí para vocês, né? De tal forma que o mecanismo aí de ação das sulfas antimicrobiano é um mecanismo de inibição da biossíntese de ácido fólico na bactéria. Para a bactéria, o ácido fólico não é uma vitamina. A bactéria consegue produzir o ácido fólico. O ácido fólico, no nosso organismo, né, é uma vitamina. Nós não conseguimos produzir o ácido fólico, né? De tal forma que a sulfa não tem essa ação aí no nosso organismo. Né? Assim, uma questão importante, né, que a gente precisa destacar aqui é o seguinte, olha só, né? Para a sulfa ter uma ação efetiva aí no nosso organismo, né, é importante que a pessoa, quando está recebendo a terapêutica à base aí de sulfa, de um medicamento que tem sulfa, né, essas terapêuticas antimicrobianas, que a pessoa não receba aí complexos vitamínicos, né? Você não pode imaginar assim, olha, a pessoa, coitada, está muito fraco, muito fragilizado, né? Toma aí umas vitaminas aí, né? Enquanto você faz aí a terapêutica antimicrobiana, ou quando faz a terapêutica antineoplásica, né? Olha só, é uma situação semelhante aqui, ó, né? Se você der à pessoa que está fazendo aí essa terapêutica antineoplásica, né? Suplementação aí de ácido fólico, né? Você vai prejudicar o mecanismo de ação dessas drogas antineoplásicas. Do mesmo jeito que a suplementação aí de ácido fólico, ele prejudica aí a ação terapêutica, aí, né, farmacológica de drogas antimicrobianas, como as sulfanilamidas. Né? Então, são coisas importantes. As sulfas estão presentes aí numa associação, né, chamada de Bactrim. Né? Então, esse Bactrim, ele tem aí uma sulfanilamida, e tem esse trimetoprim, né, que é um antibiótico. Né? O Bactrim é uma associação de uma sulfa com antibiótico. Esse trimetoprim, ele tem também aí uma semelhança com o ácido fólico. Né? Então, por um mecanismo aí de competição com o ácido fólico, aí, né, ele vai prejudicar reações, né, na bactéria em que a gente tem a formação aí, de tetrahidrofolato e a biossíntese de nucleotídeos, né? Então, a divisão da bactéria, ela vai ficar prejudicada, né? As bactérias que estão presentes no organismo, elas vão ter a sua vida, o seu ciclo de vida aí completo, aí, né? Mas, assim, a sua duplicação, a sua divisão, ela é prejudicada, né? Daí, então, os esquemas terapêuticos
antibióticos aí associados à utilização aí desses medicamentos aí, né? O nosso processo de biossíntese dos pirimidinonucleotídeos são regulados, né? E eu falei para vocês aí pela carbamilfosfato sintase ou sintetase 2, pela aspartato transcarbamilase, né? O TP inibe aí essa CPS2, né? O CTP inibe a aspartato transcarbamilase. Inclusive, essa regulação da aspartato transcarbamilase, eu mostro aqui, é uma regulação muito interessante, olha só, né? Quando eu tenho a enzima, né, sem o CTP, né, eu tenho esse padrão de curva intermediária aqui, ó, né? E se eu coloco aqui o CTP, a curva se desloca para a direita. Então, em primeiro lugar, é uma curva sigmoidal que reflete a natureza regulatória alostérica da enzima, né? E como ela é desviada para a direita, está mostrando que o CTP está inibindo alostericamente a enzima, né? Por outro lado, olha só, a inibição por CTP, ela é prevenida pelo ATP. Se você colocar ATP no meio, o CTP não inibe. Isso é muito interessante, olha só. Se você tiver muito ATP, você vai precisar de mais CTP, precisa, para divisão celular, ter o pareamento purina-pirimidina, né? E a característica regulatória dessa enzima, ela contribui para que a gente gere esse pareamento, né? Então, quando tiver muito CTP, mas os nucleotídeos purínicos também, eles forem em concentração mais baixa, a enzima é inibida, não está precisando de fazer a divisão celular, né? Mas quando eu tenho muito ATP, eu tenho muito CTP, né? Inclusive eu tenho energia para fazer os processos de divisão celular, crescimento, a síntese proteica, tá? Então eu não vou ter a inibição efetivamente aí dessa enzima. Então essa regulação aí da aspartato transcarbamilase, ela está muito assim linkada aí nessa questão aí da divisão celular, né? No pareamento de bases purina e pirimidina da divisão celular. Eu mostro aqui um aspecto aí de natureza patometabológica associado à biossíntese de novo de pirimidinonucleotídeos, que é uma doença chamada de acidose orótica, né? Ácido orótico. Né? Então, essa acidose orótica, né? Inclusive, ela recebe uma classificação, né? Acidose orótica tipo 1, né? Por problema na orotato fosforibosil transferase, que atua aqui, ó, converte o orotato em orotidina 5-fosfato, né? Que é aquela enzima de recuperação. Né? E aqui, acidose orótica do tipo 2 associada a defeito na orotidilato descarboxilase. Aquela que descarboxila o orotato da orotidina 5-fosfato, formando a uridina monofosfato. Nessas duas situações, olha só, acumula orotidina 5-fosfato, acumula orotato, tá? Ácido orotidílico, tá? Ácido orotidílico 5-fosfato, né? Então, essas espécies ácidas, a deficiência dessas enzimas é uma causa de acidose. Além de ser uma causa de acidose, veja bem aqui o que acontece, né? Essas enzimas vão prejudicar a biossíntese dos nucleotídeos pirimidínicos. Prejudicando a biossíntese de nucleotídeos pirimidínicos, prejudica a divisão celular. Prejudicando a divisão celular, células que vão se ressentir bastante aí desse prejuízo são as células da linhagem eritropoética, né? E é exatamente por isso que a pessoa vai tender a ter anemia megaloblástica, né?
É como se tivesse lá a deficiência de folato, cobalamina, que não produzisse os nucleotídeos, né? Nesse caso, não produz os nucleotídeos pirimidínicos por razões hereditárias. E a pessoa tem aí anemia megaloblástica e acidose, né? Grave, aí, acidose metabólica grave, né? É uma condição muito grave. Essas duas condições aí determinantes de acidose orótica, elas são muito graves, mas são condições assim que são facilmente tratáveis, né? Então, a literatura, os trabalhos mostram, né, que o tratamento ele é feito à base de uridina. A uridina é um nucleosídeo da uracila, e por ação da uridina quinase pode ser recuperada formando a uridina monofosfato. Então, tanto nessa situação quanto nessa situação, o uso de uridina reverte o quadro de acidose e reverte e trata a anemia megaloblástica. Trata porque a pessoa vai produzir os nucleotídeos de natureza purínica, pirimidínica perfeitamente. Tá? Então, isso é bastante importante. E também porque, olha só, né, reverte a acidose, ao formar aqui o ITP e CTP, a gente tem a inibição daquelas enzimas de natureza alostérica, né? A inibição daquelas atividades, né? De tal forma que isso controla esse processo de acidose, né? Coisa assim, a gente precisa ficar com um olhar atento aí, né, para essas condições raras, como essa acidose orótica, né? Que fica parecendo assim, que alguma coisa que a natureza fez e gerou, né? E que permite que alguma coisa fácil e presente na natureza, proveniente da própria alimentação, possa compensar aí o defeito de natureza hereditária, né? Assim, algumas doenças aí, né? Alguns polimorfismos genéticos aí que determinam doenças aí, né? De repente pode significar essa diversidade também, né? Essencial aí, né? Para a preservação da espécie em condições aí diferentes, né? Então, bastante relevante, bastante importante essa história. O próximo passo é falar do catabolismo aí dos nucleotídeos, né? Dos nucleotídeos pirimidínicos, dos nucleotídeos purínicos, né? E assim, a gente chegou aí nesse horário aí de 9h40, né? Então eu vou ficando por aqui, né? E na quinta-feira a gente termina de falar, então, aí, né, do catabolismo aí dos nucleotídeos, né? E já começa aí o nosso estudo de homeostase metabólica, né? De tal forma que aí aquela discussão, então, de contextualização e da situação do problema, a gente faz na segunda-feira da outra semana, como eu falei para vocês aí, tá? Então, ficamos por aqui, né? É isso aí. Tchau, tchau aí para todos aí, né? Bom dia para vocês, boa semana, viu? Tudo de bom para vocês aí, viu?